Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este estudo que estamos começando hoje, um estudo sobre o livro Astral Dynamics de Robert Bruce, tá? Este livro aqui. E eu vou, aos pouquinhos, fazendo uma tradução do livro, tá? Eu estou fazendo a tradução por Google Tradutor mesmo, não estou fazendo uma tradução ah, direta, assim, porque realmente, além de despender muito tempo, né, é muito trabalhoso fazer toda a tradução do livro escrevendo, né? Então eu estou utilizando o Google Tradutor para fazer essa tradução. Eu bato a foto da página, traduzo a página e vou montando ali o PDF, tá? O PDF da introdução e do capítulo 1, ele já está pronto. Hoje nós vamos trabalhar a introdução, conversar um pouquinho sobre a introdução. Vai ser um vídeo introdutório, tanto ao livro como ao estudo que nós vamos começar, tá? E no próximo vídeo, então, eu inicio com o capítulo 1. Mas o PDF que eu vou disponibilizar já está com a introdução e o capítulo 1 junto, tá? Que eu fiz a tradução. Bom, pessoal, vamos, antes de tudo, conversar um pouquinho aqui, primeiro de tudo, sobre quem é o autor, Robert Bruce. Ele escreveu alguns livros muito interessantes sobre a questão das experiências fora do corpo. Ele tinha experiências fora do corpo com muita frequência, e eu digo tinha porque ele desencarnou não faz muito tempo, tá? E Robert Bruce, nesse livro Astral, A Dinâmica Astral, ele fez algumas versões desse livro, tá? E a gente encontra aí na internet PDFs com versões deste livro. Porém, nenhuma delas está completa como este livro aqui, tá? Este livro está um pouquinho não, está bem mais completo, está muito legal. Ele é um manualzão, vamos dizer assim, sobre as experiências fora do corpo, mas não só isso, tá? Ele também trabalha muito a questão de energias, a questão da consciência, etc. Vocês vão ver ao longo dos estudos, tá? Bom, a minha ideia é o seguinte, pessoal. Nós vamos começar então um estudo, tá? E o estudo ele é realmente um pouco mais enfadonho, né? Um pouco mais maçante. Espero que vocês entendam isso. Então eu vou pegar ali no PDF que eu estou fazendo e eu vou para vocês pontuando ali, vou lendo para vocês e nós vamos trocando algumas ideias aí ao longo do que eu vou lendo. Vocês podem me escrever, eu vou criar um grupinho no WhatsApp, tá, para quem está participando do estudo, aonde eu vou disponibilizar o material escrito, né, os PDFs, e também onde a gente pode trocar algumas ideias sobre essa questão, sobre o estudo, etc. Tá? Então vocês fiquem à vontade para fazer perguntas posteriormente, como é um vídeo gravado, então vocês podem fazer perguntas lá no WhatsApp que eu irei responder, tá? Posteriormente, nós faremos então uma live a marcar ainda, uma live sobre o conteúdo que a gente está estudando, certo? Então a minha ideia é essa, tá? Nós estudarmos realmente o livro para a gente realmente ir um pouco mais a fundo nas questões aí das experiências fora do corpo e não ficar só naquela coisa de pegar técnica aqui, técnica ali, informação aqui, informação acolá, tudo meio solto, né? Vamos fazer um direcionamento bem certinho, um estudo bem certinho. Acredito que vai ser bem interessante. Bom, pessoal, vamos lá, então, indo um pouco. Eu estava falando também do Robert Bruce, né? Robert Bruce, pessoal, ele é, ou era, vamos dizer assim, no sentido de que fisicamente ele já passou para o plano espiritual, mas ele era australiano e era bem conhecido no meio aí da projeção astral, porque esses livros que ele escreveu, tanto sobre este aqui, né, que tem várias versões, quanto aqueles que ele fala sobre energia, etc., novos caminhos da energia, etc., que são livros que não tem em português, porém foram livros muito influentes e muito aceitos com o pessoal que estuda a projeção astral mundialmente, né? Tanto aqui no Brasil, mesmo não tendo trabalho dele traduzido, ainda assim a gente conhece ele por causa de algumas traduções que foram feitas em PDF aí
e estão rolando aí pela internet, né? Para vocês verem a importância do trabalho dele. Então, Robert Bruce realmente fez um trabalho fantástico e um trabalho prático que dá resultados, né? As experiências que ele, a maneira como ele ensina, ela é muito prática e as experiências são muito interessantes. E nós vamos ver tudo isso devagarinho, tá? Bom, vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês o PDF. E o seguinte, pessoal, então vamos começar o nosso estudo, tá? Eu vou pontuando algumas coisas aqui para vocês, tá? Bom, eu vou tirar meus óculos porque eu enxergo um pouquinho melhor assim, sem os óculos quando é mais longe, tá? Meu computador está mais longe, então eu enxergo um pouquinho melhor longe. Eu uso o óculos mais para ler mais de perto, tá? A introdução à dinâmica astral, o Astral Dynamics. Ele diz o seguinte: dimensões sutis existem ao nosso redor e pouquíssimas pessoas percebem ou adentram nelas, se é que acreditam que existam. Ao ler este livro, você dá um grande passo em direção à realidade maior. As novas técnicas, ideias e procedimentos oferecidos nessa nova edição são eficazes e fáceis de aplicar. Eles fornecem um poderoso conjunto de ferramentas e ideias que dão sentido à experiência fora do corpo. Aí ele vai usar a sigla EFC, tá? Que é uma sigla bastante usada, principalmente no meio mais científico e também na parapsicologia, né? Se usa a experiência fora do corpo de uma maneira muito mais geral, tá? Do que falar viagem astral ou projeção astral. Existem diversas nomenclaturas para esse fenômeno, mas experiência fora do corpo eu acredito que seja a nomenclatura que seja mais imparcial de todas, tá? Então, isso torna a experiência fora do corpo mais acessível e realizável do que nunca. A orientação aqui oferecida baseia-se em grande parte na minha experiência pessoal. Desde os 4 anos de idade, tive inúmeras experiências fora do corpo e me deleito com uma abordagem prática e inovadora. Isso me proporcionou uma compreensão profunda da teoria e da prática da experiência fora do corpo. Há muito tempo percebi que sabemos muito pouco sobre as experiências fora do corpo e outras dimensões. Parte dessa lacuna advém da nossa abordagem natural, linear e tridimensional a tudo e do efeito que isso tem sobre as nossas crenças. Essa abordagem funciona no universo físico, mas falha completamente quando se entra no 4D e além. Tá, e aqui eu já começo então fazendo um comentário, né, muito importante isso que o Robert Bruce fala, que a nossa forma de entendimento das coisas, tá, ela está muito ligada à forma 3D de enxergar o mundo, que é como nós aqui no plano físico enxergamos o mundo. A forma de 3D de enxergar o mundo perante alguém que isso, vamos fazer hipoteticamente, né, vivessem num mundo 2D, ou seja, 2 dimensões, altura e largura, né? Vamos dar um exemplo de um ponto num papel, imaginem aí um ponto num papel. Então, esse ponto no papel, ele tem 2 dimensões, tá? Mas o 3D ele acrescenta uma outra dimensão que é a profundidade, né? E isso, para quem vive no 2D, é praticamente inconcebível, né? Conseguir compreender isso. E para nós é extremamente natural, tão natural que é difícil nós pensarmos como que alguém de um 2D, né, de 2 dimensões, não compreende um 3D, né? Porque é natural para nós. Agora, indo para um 4D, uma quarta dimensão, uma quinta dimensão, entram fatores que vão além daquilo que nós estamos acostumados a ver com as 3 dimensões. Então, colocando uma quarta dimensão, entraria outros fatores que dificultariam a nossa compreensão aqui no 3D. Então, o Robert Bruce, ele alerta sobre isso, e de como isso às vezes dificulta a nossa compreensão das experiências
o entendimento das experiências e até a profundidade, filosoficamente falando, das experiências, tá? Quando nós nos livramos do 3D, deste corpo físico de carne, e passamos para uma outra dimensão, a gente acaba adentrando aí algumas coisas que vão além. Só que nós, por já estarmos nos limitando aqui no 3D, muitas vezes passamos para a próxima dimensão também nos limitando, né? Criando uma limitação consciencial. E isso causa algumas dificuldades, alguns problemas. O Robert Bruce vai nos falar sobre isso um pouquinho mais adiante, tá? Não vou jogar aí toda a ideia de uma vez. Vamos lá. Mais importante do que as técnicas aprimoradas são as novas ideias apresentadas na nova edição do Astral Dynamics, tá? Então veja só, é por isso que eu fiz a questão, pessoal, de trazer para vocês essa versão, tá? A versão nova. Eu até peguei a versão em PDF e pensei, não, eu vou levar, já que está pronta em PDF, vamos estudar essa que está pronta. Porém, aí eu peguei a versão em PDF, peguei a versão que eu havia lido quando eu comprei, né, este livro aqui, e aí eu disse, poxa vida, mas tem muita coisa importante aqui que não está nessas outras versões e que eu acho que seria importante a gente estudar. Então, por isso eu vim para essa edição, tá? O efeito da divisão mental, tá? Isso é algo que ele vai falar bastante, a divisão mental, o mind split que ele diz, tá? Que é um efeito aí que é fundamental na nossa prática, vocês vão entender melhor depois, mas é fundamental na nossa prática, tá? Então, o efeito da divisão mental, por exemplo, é verdadeiramente inovador. E realmente, eu não tinha visto nenhuma outra obra de projeção essa questão do mind split, tá? Então, a gente vai ver que realmente eu achei muito interessante. Aliás, foi uma das coisas que me fez eu pensar em trazer esse estudo para vocês por essas ideias inovadoras que ele traz aqui neste livro, tá? Bom, vamos lá, continuando. O efeito da divisão mental, por exemplo, é verdadeiramente inovador. Isso dá sentido a fenômenos de experiência fora do corpo frequentemente desconcertantes. Também revela por que a EFC parece ser tão difícil de induzir quando na verdade é alcançável por todos. Em resumo, durante uma experiência fora do corpo, a mente se divide em cópias que operam simultaneamente. O corpo barra mente físico, o corpo barra mente projetado e o corpo barra mente onírico, tá? Então vejam só aqui as divisões que ele coloca. Corpo barra mente, o físico, né, que nós estamos aqui agora, o projetado, tá? E aquele que é onírico, que é de sonho. Essa complexidade causa muitos problemas durante a reintegração quando o corpo barra mente, tá? Ele não separa corpo e mente. Tá? Quando o corpo então, físico desperta, e os três fluxos de memórias distintos, o onírico, o projetado, né, junto com o físico, quando há essa reintegração de volta, né, quando o corpo físico desperta, e três fluxos de memórias distintos para o mesmo período de tempo, devem formar uma única memória, tá? Ou que seja, o que ele está querendo dizer aqui? Quando a gente está projetado, nós temos uma forma de ver as coisas. Quando a gente está em um estado onírico, nós temos uma outra forma de ver as coisas, tá? E quando nós estamos no físico, nós temos uma forma de ver 3D as coisas, tá? Quando a gente está lá projetado, nós estamos observando de uma forma diferente as coisas. E a gente, ao retornar para o corpo físico, nós vamos trazer a memória que vem lá do astral, né, ou às vezes do onírico, para dentro do físico, o que gera uma memória única dentro do físico. Só que, ao trazer isso, a memória física muitas vezes não consegue captar o que é mostrado no astral, gerando então algumas inconsistências que nós veremos depois. Crenças habituais e processos de memória e seu eu superior têm muito a ver com a memória resultante.
ou a falta dela, quando a gente não lembra as coisas que a gente fez no astral, tá? Entender esse conceito e como trabalhar com ele e em torno dele é crucial para se ter uma experiência fora do corpo bem-sucedida, tá? Não basta só sair do corpo, gente. Não basta. Porque sair do corpo, todo mundo sai todas as noites, nem que seja para ficar flutuando um pouco acima, né? Nós temos os nossos sonhos. Até eu quero ver se eu faço um vídeo agora falando sobre sonhos. E nós temos nossos sonhos, nós temos as lembranças dos nossos sonhos, tá? Nós temos as nossas projeções, a gente sai do corpo todas as noites. Mas aí é que tá. Por que que a gente não lembra as nossas experiências do outro lado? Ou por que que a gente traz, às vezes, experiências muito malucas, né? Muito estranhas? Por que disso? Tá? É porque esse efeito mind split, né, que separa as formas de mente, vamos dizer assim, onírica, projetada e física, ao se juntarem, você não consegue trazer para sua memória física aquilo que você vivenciou, fazendo com que você esqueça as projeções que você tem, tá? Assim como você não lembra de grande parte dos sonhos que você teve durante uma noite, né? Ah, por exemplo, com o treino, você consegue lembrar os seus sonhos de uma forma muito nítida e cada vez maior, né? Por exemplo, eu chego a lembrar de 3 a 4 sonhos que eu tive durante a noite de forma muito nítida e sonhos que me trazem é, mensagens muito interessantes. Lá no vídeo que eu vou fazer agora sobre sonhos, eu até vou contar um sonho que eu tive esses dias, que vocês vão ver que ele tem muito mais do que apenas um sonho, tá? Então esse tipo de coisa também é importante que a gente aprenda a trazer de volta. Sair a gente sai. O problema é que a gente não traz de volta para a mente física aquilo que a gente vivenciou. Se a gente conseguir sair consciente e voltar consciente, aí nós estamos tendo um resultado fantástico, né? Vamos lá, continuando. Sem a memória da experiência fora do corpo, isso simplesmente nunca aconteceu, né? Como é que foi a sua projeção de ontem à noite? Se você não tem memória dela, ela simplesmente não aconteceu, né? É simples para qualquer pessoa induzir uma experiência fora do corpo ou sonhar lucidamente, mas somente um delicado conjunto de condições torna possível essa lembrança. Existe uma janela mágica de oportunidades que permite a recordação bem-sucedida de uma experiência fora do corpo. Ela aparece brevemente enquanto você está acordando, lá no estágio hipnopômpico, tá? Enquanto sua consciência oscila entre o sono e a vigília, tá? Quando a gente está indo dormir, estágio hipnagógico, quando você está entre a vigília e o sono. Ao acordar, você está entre a vigília e o sono também, se chama estágio hipnopômpico. A chave para a experiência fora do corpo envolve compreender e utilizar esse estado oscilante. A grande chave da experiência fora do corpo, além da lembrança, obviamente, que ele fala ali, está justamente ali, nesses pontos de estado hipnagógico e estado hipnopômpico. Hipnagógico para você sair, tá? Sair consciente, levando a consciência e depois retornar conscientemente. E o hipnopômpico é quando você acorda e você trazer toda a experiência que você teve para a sua mente, tá? Isso é fundamental. A importância da experiência fora do corpo e dos sonhos lúcidos fica clara quando consideramos como esses estados nos aproximam de nossos aspectos espirituais superiores. Sabe-se, por exemplo, que problemas de visão durante a experiência fora do corpo geralmente podem ser remediados com o comando demi-luz ou demi-clareza. Isso lembra muito o que o William Billman fala. Quem já leu Aventuras Além do Corpo, do William Billman, ótimo livro. Se não leu, recomendo a leitura. O Aventuras Além do Corpo, do William Billman, ele sempre utiliza os comandos mentais. Ele está fora lá do corpo e ele já diz mais clareza agora. Ele dá uma afirmação para a mente dele para clarear a experiência.
Mais clareza agora. Vamos lá. Se você pensar em como funciona o processo de comando das experiências fora do corpo, fica claro que seu próprio eu superior está agindo diretamente. Aqui, os princípios subjacentes das afirmações do processo de manifestação são revelados. Enquanto fora do corpo, você está muito mais próximo do seu eu superior do que do seu corpo mente físico. Afirmações e comandos têm um impacto mais direto nos reinos sutis. Olha só que interessante. Aqui ele dá uma explicação do porquê funcionam as afirmações que o Billman utiliza, tá? Porque ele afirma aqui que você está mais próximo do seu eu superior neste momento, estando fora do corpo. Então, você tem acesso mais ao seu eu superior. Lembrando aqui que eu superior é aquela sua parte essencial que comanda, vamos dizer assim, de forma geral, o seu eu, tá? Quando nós reencarnamos aqui, nós criamos uma personalidade, né? Que é o Guilherme aqui, professor de filosofia, que está falando com vocês. Nós criamos essa personalidade. Porém, isso é só uma dentre centenas de personalidades que foram criadas em diversas reencarnações que eu tive. Todas elas sob a supervisão daquilo que se chama eu superior. Então, nós temos uma tríade inferior, que é o corpo, o astral e o mental, né? O corpo físico, o corpo astral, o corpo mental. Tá? Essa tríade inferior que está sempre reencarnando, tá? Mas acima dessa tríade, nós temos lá outros corpos e lá no topo o nosso eu superior. Esses não reencarnam, tá? Esses são aqueles que estão sempre monitorando, digamos assim, tá? Parece aqui que eu estou falando de algo separado, tá? Na verdade, não é separado assim. Didaticamente, só para a gente entender, a gente separa, tá? Mas não que haja uma separação estanque de ser realmente assim, tá? É só para a gente ficar, para ter uma melhor compreensão. Muitas vezes, quando nós ouvimos intuições, nós não estamos ouvindo essa intuição mediunicamente de um espírito, de um desencarnado. Muitas vezes isso vem do nosso próprio eu superior que está nos dizendo alguma coisa. Muitas vezes alguns mestres que nos aparecem em sonhos, eles na verdade são o nosso próprio eu superior se manifestando de alguma forma. Por exemplo, um senhor mais velho, de barbas brancas, etc., né? Isso é um arquétipo, né, um modelo para um ser sábio a nos auxiliar, que pode muito bem ser parte de nós mesmos, nossa essência, o nosso eu superior. Mas enfim, isso é papo que a gente vai aos poucos esmiuçando, tá? Afirmações e comandos têm um impacto mais direto nos reinos sutis, tá? Eu tinha falado isso. Estes exigem mais tempo e esforço para funcionar no universo físico, mas os princípios são os mesmos, tá? Claro que é como falam aquela questão da lei da atração, né? No plano astral você pensa, você materializa, você cria, você plasma coisas. Aqui no físico não basta só isso, né? A coisa é diferente aqui. Para se ter a lei da atração, não basta só você pensar. Você vai ter que agir, você vai ter que dar condições para que as coisas aconteçam. Vai ter que se esforçar para que as coisas aconteçam. E elas vão acontecer. Elas vão demorar mais para acontecer para você, né? Porque no plano físico as coisas são muito mais devagar do que no plano astral. A EFC de saída consciente não é tão difícil quanto se acredita. Todos projetam para fora do corpo durante o sono. Lembrar dessas experiências é outra questão, devido ao efeito da divisão da mente, mind split. Mas qualquer pessoa é capaz de induzir e lembrar de experiências fora do corpo, se dedicar um tempo para aprender como funciona e praticar algumas habilidades básicas que serão ensinadas aqui no livro, tá? Depois disso, é só uma questão de prática. É um pouco como aprender a andar de bicicleta, mas em vez da gravidade, você precisa se equilibrar no fio da navalha entre o sono e a vigília, tá? Então a gente já fica bem alertado aqui
que ele dá muita importância a essa questão. Uma, da questão da lembrança, obviamente, tá? Mas da questão do estado hipnagógico, ou do estágio hipnagógico e do estágio hipnopômpico, tá? Então, isso é fundamental. E eu vou deixar para vocês, eu não vou entrar ainda na parte 1 aqui, que é o capítulo 1, que seria a teoria dimensional, tá? Vocês vão ver aqui, já está tudo prontinho, tá? Mas eu não vou entrar agora ainda. Eu vou deixar para vocês, ao final de cada estudo que a gente fizer, eu vou deixar também uma prática, tá? Para a gente fazer ao longo da semana até chegar ao próximo estudo. No próximo estudo, então, a gente continua o estudo e acrescenta outra prática, ou pelo menos a gente continua a prática se ela estiver sendo útil, tá? E a prática que eu quero que vocês façam nessa semana e me deem retorno lá no WhatsApp é a seguinte. Pode ser aqui também, se quiserem escrever abaixo do vídeo também eu vou ver, tá? Pode ser aqui no vídeo também. É o seguinte, tá, pessoal? Vamos fazer a prática do estado hipnagógico e do estado hipnopômpico. O que eu quero de vocês? Que durante essa semana, quando vocês forem dormir, procurem, se possível, deitar um pouquinho antes do horário que você dorme normalmente, meia hora antes, tá? De preferência. Cuidar da alimentação antes de dormir, primeiro de tudo, tá? Dar um bom intervalo aí da última refeição para a hora de dormir. Quando for dormir, tentar deitar um pouquinho antes para que você, ao deitar, cuide o processo do adormecimento. Tá? É isso que eu quero que você faça. Cuide o processo do adormecimento o máximo que você puder até você cair no sono. Cuide o que acontece, o que vocês veem, o que fica passando na cabeça, tá? Porque esse é um momento onde muita coisa começa a girar na mente da gente. Então eu quero que vocês não forcem nada para não dar uma insônia, tá? Obviamente, não forcem. Apenas relaxem, tá? E fiquem cuidando, observando, como se você fosse alguém externo à mente física, tá? Como se você estivesse sendo observador. Você é o observador do que está acontecendo ali no físico. E observe, fique cuidando do que está acontecendo, mas sem estresse, como um observador apenas. Não um julgador, não um juiz, tá? Não julgue o que você está ouvindo, vendo, sei lá, passando na sua cabeça. Não julgue que você tem que ficar acordado, né? Não se cobre, aliás, que você tem que ficar acordado, tá? Não. Apenas observe. E fique observando o que está acontecendo. E o que acontece até o momento de você adormecer. Isso vai ajudar com que você consiga aprender a esticar um pouco mais a corda, né? Ir mais para perto do estágio hipnagógico, que é um estágio bem intermediário entre a vigília, ou seja, ao estar acordado, e o adormecer. Você está bambo, né, ali entre um e o outro. Você vai cair no sono um pouquinho, vai voltar, você vai ver imagens oníricas e vai retornar. Você vai ver, às vezes, muitas imagens aleatórias que elas aparecem e você vai estar consciente disso, observando, tá? Esse é o estágio hipnagógico. Esse estágio ele é fundamental para você conseguir a saída do corpo direto, né, de forma consciente, tá? Você conseguindo dominar o estágio hipnagógico, você dominou 99% para conseguir sair conscientemente. E aí também tem o estágio hipnopômpico, que é quando você acorda. E daí tem um pontinho delicado aí, tá? Porque quando você acorda, se você usa o despertador para acordar, para ir trabalhar de manhã, esse despertador faz com que às vezes você pule da cama, né? E isso atrapalha esse estágio pedagógico. Você sai do estágio de estar dormindo e pum, já vai para a consciência e aquilo que estava acontecendo se esvai, você perde tudo. Então o que você tem que fazer nesse estágio? Tentar também da mesma forma, se você acorda às 6h30, quem sabe tenta acordar às 6h15, ou quem sabe 6 horas, né? Acordar um pouco antes, de forma que você possa acordar de forma gradual e leve, tá?
Você pode dar esse comando para o teu subconsciente que você vai acordar um pouco antes do despertador tocar, tá? Isso funciona muito comigo. Acordar um pouco antes do despertador tocar. E eu acordo, né, mesmo. Então aí você observa, você vai acordar e você tenta ficar o máximo possível quieto. Obviamente que você vai se mexer um pouco, sei o que lá, não tem problema, tá? Apenas observe também, seja um observador do despertar, tá? E observe o que você está sonhando também, o que você estava sonhando, o que estava se passando, como é que era aquele sonho, né? E se puder, se já não o faz, implemente desde já o seu diário projetivo, tá? Ou seja, anote. Você vai acordar, depois passou aquele estágio ali, você realmente despertou, você viu, não, já estou bem acordado, então você levanta e anota, sonhei sobre tal e tal coisa. Tá? Não precisa ser muito detalhado inicialmente, pessoal, porque quando você escreve, depois, mais tarde, quando você for ler o que escreveu, você vai ver que você vai ter algumas lembranças a mais, tá? Isso é bem de costume acontecer. Por isso que é importante que você escreva algumas frases, pelo menos, dando ali a base, digamos assim, daquilo que você sonhou. Certo, pessoal? Então está aí a prática para essa semana, tá? Uma prática que é de estágio pedagógico e de estágio hipnopômpico. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo do Astral Dynamics. Deixa eu tirar aqui da telinha e voltar a minha, a minha pessoa aqui. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro videozinho de estudos. A gente vai procurar ir lendo, conversando, tá? E aí vamos estudando o que Robert Bruce tem a nos ensinar sobre as experiências fora do corpo. Pessoal, é muito bom, tá? Eu garanto para vocês, é muito bom e eficiente este livro, tá? Vocês vão ver que vocês vão ter experiências realmente, e não só isso, vocês vão aumentar muito o controle das experiências que vocês vão ter, das rememorações também, tá? Que eu acho que vai ser muito legal, tá? Eu espero que todos vocês realmente tenham gostado. Se quiserem deixar opiniões, críticas, coloquem abaixo e vamos lá, vamos estudando e evoluindo espiritualmente. Grande abraço, até a semana que vem. Eu quero ver os resultados de vocês nas suas práticas. Paz profunda.